Olá, olá! Que delícia estar aqui com essas duas meninas que eu vou apresentar. Conexão Infibra, uma nova era mais conectada com você. É uma iniciativa da Infibra que traz mais uma ação aqui como podcast. Estamos trazendo Thaís Helena Martinelli, gerente de novos produtos da Infibra, e a nossa convidada, a arquiteta Giovana Zanfolin. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Rê. Maravilha. Gente, estamos aqui no primeiro episódio e a gente vai falar com essas duas para trazer novidades, para trazer sobre assunto, sobre construção a seco. É isso, Thaís? É isso mesmo, Rê. Vamos bater um papo aqui e trazer o que tem de mais moderno hoje na construção civil brasileira. Maravilha, gente. Esse podcast é direcionado para vocês, arquitetos, vocês engenheiros e vocês que querem construir com uma tecnologia, com inteligência e sustentabilidade. Não é isso, Giovana? Exatamente. Vamos começar aqui com a Giovana, então, que é arquiteta. Me fala um pouco sobre a sua vida, sobre a sua profissão e vamos começar esse podcast. Bom, prazer. Meu nome é Giovana Zanfolin. Sou formada em arquitetura e urbanismo. Quando eu me graduei, um ano depois, eu ingressei no intercâmbio para os Estados Unidos e lá vivi por 3 anos com a construção a seco, que eu nunca tinha ouvido falar na faculdade, pelo menos na minha faculdade, não sei na sua. Também não. Nunca falaram sobre, nem sabia que existia. E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu morava numa vizinhança com muitas construções grandes de 800, 1.000 metros quadrados que eram construídas em 4, 5 meses. E eu parei para pensar, falei, nossa, por que no Brasil nós ainda não temos isso, não tinha esse conhecimento? Daí que eu voltei para cá em 2019, busquei especializações, fiz algumas especializações, venho fazendo e ingressei no campo desse estilo construtivo que é hoje o que tem de mais tecnológico no mercado. Interessante, Giovana. Então você se formou em arquitetura, viajou para o exterior e lá você conheceu a construção a seco. Porque a arquitetura, o curso daqui, você não sabia, você não tinha ouvido falar sobre a construção a seco. É isso? Exatamente. Eu nem sabia que tinha possibilidade de construir uma casa com madeira ou com aço. A madeira, só as taperas que a gente tinha conhecimento antigamente, né? E o aço, só aço pesado, aquelas vigas de aço que você faz composição com concreto. Mas em steel frame, wood frame, eu nunca tinha ouvido falar. Vamos lá, Thaís, explique o que é construção a seco e como ela difere dos métodos tradicionais de construção. Bom, construção a seco, hoje muito comum também sendo chamada de construção industrializadas, apesar da gente considerar como os métodos modernos de construção, são métodos que já existem há muito tempo em outros países, lá na Europa, no Japão, e aqui no Brasil está sendo mais recente. E a gente vem observando um movimento muito grande e um crescimento intenso dessas técnicas. E que técnicas são essas que a gente está falando aí de construção a seco? Nós estamos falando da construção industrializada utilizando o steel frame, nós temos wood frame, ou mesmo sistemas painelizados, sistemas modulares, sistemas com madeira engenheirada. Todos esses são sistemas que trazem o aspecto da indústria para dentro da construção civil. Ou seja, eu faço a construção fora do canteiro, como a gente faz ela dentro de um ambiente industrial, e aí eu levo para o canteiro somente fazendo uma montagem. Então, a característica da construção industrializada seria essa, a gente transformar o canteiro somente como uma unidade de montagem. E isso dá muita agilidade, porque eu trago tudo pronto de dentro de uma indústria e acabo levando para uma obra para fazer essa construção e a concepção da edificação. Isso dá muita agilidade numa obra. É o que difere. É o que difere. Ô, Thaís, vamos falar um pouco também da sua graduação. Você fez engenharia civil. E eu gostaria de saber se nesse curso você ficou sabendo sobre construção a seco. Me fala um pouco mais sobre isso. Bom, eu costumo até contar a história. Minha história, eu sou graduada em engenharia civil, me formei em 2006. E durante o meu curso de engenharia civil, eu não vi nada, absolutamente nada sobre construção industrializada. O único contato que eu tive com a construção industrializada durante a graduação foi a construção do McDonald's de São Carlos,
que a gente viu aquela obra que construíram lá em menos de um mês, aquele negócio começou a funcionar, a gente falou, nossa, o que é isso? Porque até então as matérias só abordavam sistemas de concreto armado. E mesmo continuando a minha carreira, depois que eu me formei e eu vim para trabalhar na Infibra em 2008, e com o desafio de trazer essa tecnologia dos sistemas industrializados e agregando a construção a seco com as placas cimentícias NTF, então desenvolver essas placas para esse tipo de aplicação desde o começo, a gente se debatia em feiras que o pessoal olhava para nossa cara e falava assim, mas é steel? Steel o quê? O que você está falando? Parecia que a gente estava falando grego, né? As pessoas têm dificuldade até de falar steel frame, né? Exatamente. O de frame, então, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí foi um dos grandes desafios. Então eu comecei a fazer cursos, treinamentos, o que aparecia que ia falar sobre sistema industrializado, steel frame, wood frame, qualquer. Eu estava fazendo um curso, treinamento, depois fui fazer viagens ao exterior, também fui aos Estados Unidos lá para conhecer obras e cada vez conhecendo mais e mais sobre os sistemas. E hoje eu vejo que isso é uma realidade que veio para ficar, justamente por um tema até controverso, que a gente pode até conversar um pouco, mas que é por causa da escassez de mão de obra. Hoje a construção civil está passando por uma deficiência da mão de obra, os canteiros estão com os profissionais com uma idade avançada, hoje se fala numa média de 35, 37 anos, e os jovens não querem ingressar para a construção civil. Perfeito. Então aquele pessoal que vai assentar tijolo sobre tijolo, já não está querendo mais fazer esse tipo de trabalho. E aí, isso está impulsionando mais a industrialização da construção. Isso aí está fazendo com que a procura por steel frame, wood frame, por esses conteúdos está crescendo muito. Então, eu falo assim que está crescendo exponencialmente. Maravilha, isso é uma boa notícia. Porque o canteiro de obra, com a construção de light steel frame, de wood frame, tem menos pessoa no canteiro de obra, né? Além de ser mais rápido. Então, isso favorece nessa escassez que existe aí na construção civil. E quero perguntar um pouco mais sobre isso. Vocês ainda têm contato com faculdade e ainda falta esse curso, essa informação, essa comunicação para os alunos sobre a construção a seco? Continua a mesma coisa, a grade de ensino? Quer falar? Pode falar. Posso. Eu tenho muito contato com as faculdades de Bauru, de arquitetura e engenharia. Eu, inclusive, faço bastante palestra para a Unisagrado hoje, que é a faculdade que eu me formei. E, assim, os alunos não têm essa matéria na grade. Inclusive, a coordenadora do curso lá sempre pede para que eu possa ir palestrar sobre o assunto, para que eles possam ter esse conhecimento e trazer para o dia a dia deles. Porque muitos também já fazem estágio em construtoras que nem conhecem também o sistema. Então, infelizmente, ainda hoje na grade curricular não tem esse curso. É uma coisa que eu também estou estudando. Agora eu lancei um curso de wood frame em Bauru, para arquitetos e engenheiros, mas já graduados. E, inclusive, a coordenadora do curso falou para mim, Gi, por que você não monta um curso para estudantes, para que eles possam ter esse conhecimento e entender o que é a construção industrializada, construção em wood frame e steel frame? Porque muitos também pensam que é uma construção pré-fabricada, o que é totalmente diferente da construção industrializada. Então, ainda tem esse paradigma, porque não temos na grade curricular. Mas é que eu gosto de saber sobre isso, e com certeza os nossos ouvintes, quem está assistindo a gente aqui, é aluno, ou está se formando em arquitetura e engenharia, e vê a falta dessa informação. Eu ainda acho, eu sou jornalista formada, sou comunicóloga da construção civil, tanto de alvenaria como da construção a seco, e eu vejo essa deficiência de comunicação, de ensino, e talvez seja essa causa que a gente não cresça mais com um sistema construtivo que é tão inteligente e tão sustentável. Não é mesmo, Thaís? É isso mesmo. O mesmo que ela descreveu é o que a gente enfrentou aqui também em Leme. Eu cheguei a dar aula na universidade aqui por um período e eu tentava falar sobre sistemas industrializados e eu não conseguia. Eu conseguia, com meio de uma palestra, alguma coisa, e com o tempo eles incluíram uma disciplina muito superficial,
vamos dizer assim, de praticamente um crédito que fala quais são os sistemas construtivos industrializados, mas nunca entra a fundo no detalhe, como que tem que ser construído o sistema, os materiais, o que envolve toda essa tecnologia. Eu acho que hoje seria um ponto fundamental as universidades trazerem isso para a grade curricular dos alunos. E é isso que a gente vê, porque aqui, quando você vê um arquiteto que se formou, faz o projeto, um projeto arquitetônico, ele sempre vai defender a alvenaria. Por quê? Porque ele não se sente confortável falando de wood frame, falando de light steel frame, porque ele não conhece. Então ele fica na zona de conforto e aí o nosso sistema ainda engatinha, comparando aí com os Estados Unidos, né, com os outros países mais envolvidos na construção a seco. Vamos voltar aqui na pauta, gente? Então, vamos lá. A gente gosta de falar, eu falei que eu vou ficar 5 horas aqui falando. Bom, Giovana, em seus projetos arquitetônicos, como você apresenta o sistema construtivo a seco para os seus clientes? Ou eles te procuram para saber como é o seu conhecimento? Então, como que eu quero perguntar? Eu quero fazer essa pergunta. Me enrolei aqui. Giovana, as pessoas procuram você para fazer o projeto arquitetônico por causa do seu conhecimento em light steel frame, ou você desenvolve o projeto arquitetônico e comenta sobre o sistema? Como que é esse ligamento com o seu cliente? Vamos lá, uma boa pergunta. Lá na minha região já sou bem conhecida por trabalhar com construções em light steel frame, light wood frame. Então, quando o cliente ele me procura, ele já sabe o que ele quer. Maravilha. Ele sabe que ele quer uma construção rápida, eficiente, com menos sujeira e dentro da previsão orçamentária, que é algo que a gente não consegue fechar na alvenaria de jeito nenhum. Então, quando o cliente ele me procura, ele já vem pelo projeto acompanhado da execução em construção a seco. Nossa, isso é perfeito, né? Isso é um sonho do profissional. Quando o cliente chega e já sabe qual é o sistema construtivo dele. Né? Exato. Coisas que não acontecem, né, Thaís? Coisas que acontecem primeiro o projeto arquitetônico e depois a pessoa resolve ver qual sistema ele vai optar. Exato. E prejudica, né? Porque daí tem que fazer tudo de novo, é um retrabalho, daí atrasa. Então, conta mais sobre isso, Giovana. Exatamente. Então, o cliente, muito dificilmente as pessoas chegam em mim só para executar projetos sabendo já do meu trabalho. Uhum. Já aconteceu de uma pessoa chegar, inclusive a obra que eu estou fazendo de wood frame, que eu já estou finalizando em Pederneiras, eles queriam a execução em alvenaria por não conhecer o sistema. Tá. Eu estava com o projeto pronto e estava pronto para executar em alvenaria, porque aquilo, vai lá para o pedreiro fala, não, R$ 1.500 você faz a sua construção. Aí eu falei para os clientes, então faz o seguinte, pede para o pedreiro assinar um contrato falando que não vai sair dos R$ 1.500 e se sair ele paga a diferença. E aí você executa. Que hoje a gente fala, uma casa de alvenaria, ela vai sair o mesmo valor que uma casa de light steel frame ou light wood frame. Só que você vai ganhar velocidade, você vai ganhar conforto térmico, conforto acústico, previsão orçamentária, você vai conseguir seguir melhor aquele desempenho, você vai ter uma casa muito melhor construída e com melhor desempenho. Então, quando eles chegaram lá, eu apresentei tudo isso para eles e eu tinha protótipos em tamanhos reais no meu escritório. Perfeito. E um dos protótipos lá tinha uma placa de gesso para a área externa. E ele ficou na dúvida, porque batia lá, fazia o oco. E o que acontece? Como a gente trabalha na construção, o sistema massa, mola, massa, ele realmente vai dar esse eco, mas não significa que a parede ela não é resistente. Perguntou se podia dar um soco na parede. Eu falei, por favor, fica à vontade, mas cuidado que você vai quebrar sua mão. Não, porque assiste Irmãos à Obra, eles metem o pé, sai quebrando parede, é sempre essa concepção. E deu, pois ficou com a mão vermelha. Foi aí que virou uma chavinha, falou, pera, não é ruim esse sistema. E começou a estudar, a ler sobre, se apaixonou, hoje está completamente apaixonado pelo sistema construtivo e não escolhe de maneira nenhuma um outro sistema. E muitos clientes já procuram, já sabem o que querem, então assim, é só para desenvolver o projeto e já ir para a obra. Thaís, quem que fica batendo na alvenaria hoje? Não, ninguém, né? Gente. Entra numa casa e fica dando... Fica batendo na alvenaria. Não tem isso, né? Não tem isso. Thaís, vamos fazer a pergunta. Quais são as dificuldades e desafios que você encontra nos canteiros de obra da construção
além dessa batidinha aqui nas placas cimentícias da Infibra? Instalação. A gente fala assim, a falha de instalação hoje é o grande gargalo do sistema. A gente encontra, por mais que a gente faça capacitação, explique, manuais técnicos, vídeos, tem um pessoal ainda que insiste em instalar errado, tem aquele pessoal que acha que sabe fazer steel frame, tem pessoal que ainda instala placa cimentícia em estrutura de drywall. Então, essa educação do instalador é um dos grandes desafios, porque o cara tem o bom instalador que faz por 1.000, aí tem o cara, não, eu faço o mesmo serviço por 500. E aí não olha quais os materiais que estão sendo utilizados. Inclusive, ainda nesse viés, a Infibra faz uma capacitação aqui do pessoal. Então, periodicamente, a gente tem o curso NTF na prática, que a gente ensina a instalar a placa cimentícia NTF, tanto na estrutura de light steel frame, quanto em estruturas de madeira. Por quê? Para o pessoal não ter patologias na obra. Uma placa, um produto bem instalado, não tem dor de cabeça. Ele vai durar por muitos e muitos anos. Então, a gente sempre fala que o grande desafio hoje é a capacitação da mão de obra para instalação de produto. Ô Thaís, qual que é o perfil de profissional para fazer a instalação em light steel frame, em wood frame? Na verdade, qualquer pessoa pode aprender a fazer a instalação de steel frame ou em wood frame. É muito simples porque não tem técnicas robustas para você virar um instalador. A única coisa que a gente gosta de capacitar pessoal que nunca trabalhou com isso, porque você não traz vícios. Por exemplo, muitas vezes a gente trabalha com o pessoal do drywall, eles trazem muitos vícios do drywall e às vezes é difícil tirar quando você está colocando numa estrutura do steel frame. Mas você pegar um pedreiro mesmo que está com vontade de aprender, ele vai aprender e ele vai querer fazer, ele não vai querer voltar na alvenaria. Isso aí a gente já tem casos, relatos de pessoas que aconteceu isso. Tem o pessoal que fala assim, tem pintores que também já vieram aprender a fazer steel frame e a construir. Então, assim, não tem um perfil, você vai falar assim, não, tem que ser esse profissional. Não, qualquer um pode, que tenha vontade de querer aprender, vai conseguir fazer. Homens e mulheres, porque na última edição do curso da Infibra, que é gratuito, gente, é o que eu falo, as empresas estão chamando atenção, né, proporcionando aprendizagem, cursos gratuitos, só não aprende quem não quer. E na última edição tinha mulheres que eram pedreira, mestre de obra, e ela falou, vou tentar vender uma obra em light steel frame, porque eu quero construir em light steel frame. Porque a primeira vez que construir em light steel frame, ela não vai querer carregar um saco de cimento. Não é isso? Com certeza. Esse foi o próprio depoimento dela lá na obra, que inclusive ela tem um programa muito bacana aí de levar as mulheres para a obra, para a construção civil, e quando ela manuseou ali um perfil de steel e ela viu, não é pesado, é fácil, é simples, 2 pessoas conseguem levantar uma parede, é rápido, é limpo. Então, só tem vantagens no sistema. Ô, Thaís, e outra coisa, né? Tem um manual de instalação. Tem. Não tem como errar. É saber ler e instalar. Saber ler e instalar. Inclusive, na caixa de parafuso, para fixar as placas, a gente pôs um manual nosso na caixa de parafuso para a pessoa não errar na posição dos parafusos. Então, assim, a empresa, as indústrias, elas dão todo o apoio técnico para a pessoa fazer a sua correta instalação. Tá, puxando esse assunto, uma má instalação em placas cimentícias. Vamos falar de placas cimentícias. Quais são as patologias que pode acontecer, que são mais fáceis de acontecer? Mais comum, né? A primeira delas é trinca. Trinca no parafuso. Geralmente o pessoal põe o parafuso muito perto da borda, por causa ali da distância dos perfis, e acaba gerando trincas e fissuras. Essa é a patologia, vamos dizer, clássica aí com relação à placa cimentícia. Na verdade, eu acho que a trinca é a principal. Dificilmente você vai ter algum outro tipo de maior dificuldade. A única coisa que, por exemplo, num perfil de drywall, você pode observar um abaulamento da placa cimentícia se você instalar e não colocar a quantidade de parafusos corretos, porque o perfil é muito fino. Tá. E aí, nessa instalação, você acaba tendo algum problema ali com a placa cimentícia, pelo peso da placa. Por isso que a gente fala que não pode instalar em estrutura de drywall. Thaís, todo esse tempo, 8 anos aí, conhecendo o sistema, né, construtivo que eu estou no mercado, a tecnologia veio para ajudar, né? Então, a gente participou lá do congresso de Light Steel Frame. Eu fico feliz porque tinha muito mais gente do que o ano passado. Isso significa que tem profissionais interessados, né? Então, quer dizer
que a construção está crescendo, o sistema está crescendo aqui no Brasil. Precisa estudar, né, Thaís? Precisa estudar e não pode pular etapas na construção do sistema seco. Exato. Treinamento aí é fundamental, conhecimento, compreender comportamento dos materiais, porque quando a gente fala de steel frame ou de frame, eu tenho interação entre diferentes materiais, entre o aço, entre uma membrana hidrófuga, entre uma placa cimentícia, entre uma placa de USB, entre uma placa de gesso, que são materiais que têm coeficientes de trabalhos diferenciados. Então, tudo esse conhecimento é importante para eu compor um sistema que não vai me dar problema no futuro. E do jeito que a gente fala, parece que é um bicho de 7 cabeças. E é muito simples. É um simples conhecimento desses comportamentos e como prever esses comportamentos, como evitar que isso vá gerar uma patologia. E são soluções muito simples, seguindo as orientações dos nossos catálogos e manuais. E essas informações e tecnologias, como você falou, está sempre evoluindo, sempre com novos materiais no mercado, com o pessoal testando. Então, isso é muito importante. A gente vê assim, agora a gente tem 3 eventos que fala de construção industrializada. Nós temos aí o Congresso do Steel Frame, nós temos a Expo Offsite, que fala do Steel Frame, nós temos o ENIX, que é o encontro aí da construção industrializada. Então, tem muito a aprender. E fora cursos, né? A gente tem vários cursos aí, treinamentos. Eu vou até fazer um merchan aqui, Pode se fazer me permite, à vontade, né? Aqui o lugar. Tem o pessoal lá do ITIE, que está investindo em cursos de pós-graduação, tanto em Light Steel Frame, Wood Frame, painel CIP, e também em construção off-site. Inclusive, esse de off-site eu estou fazendo justamente para ajudar os nossos clientes nesse tipo de construção, porque a gente tem umas placas que tem 25 e 30 milímetros de espessura, que o pessoal utiliza muito nesses sistemas off-site para fazer os entrepisos. Então, a gente está sempre se aprimorando aí para poder ajudar o nosso cliente, o pessoal, na melhor forma de instalação do produto. Então, tecnologia tem, Renata. Maravilha. Giovana, vamos falar um pouco mais sobre o projeto arquitetônico voltado ao sistema construtivo a seco. Sistema industrializado, gente. Vamos lá, eu adoro falar sobre isso, né? Uma das coisas que eu tenho, uma das premissas que eu tenho no meu escritório, que eu trouxe para mim desde o começo, eu só executo projetos arquitetônicos que nasçam dentro do escritório, justamente por conta da cabeça do arquiteto voltado para o sistema industrializado. Então, a gente já vai começar falando sobre o projeto, que ele não deve sofrer alterações depois que ele está pronto e aprovado. Por quê? Em cima desse projeto, a gente desenvolve o projeto estrutural. O projeto estrutural desses tipos construtivos é distribuição de carga linear. Então, a gente pega os sticks que alinham do telhado, que vão alinhar com as paredes e vão descer para as fundações, que geralmente são fundações superficiais. O que acontece? Quando o cliente, eu não posso mudar uma parede, você pode. Só que isso vai trazer atraso para a tua obra. Diferente de uma alvenaria, que também não deveria ser alvenaria, também deveria ter cálculo e não sair quebrando parede, pilar, viga, né? Essa construção, a gente fala que uma vez que está pronto o projeto, chegou o material na obra, é que nem um Lego gigante. A gente vai chegar e simplesmente montar. E o porquê que eu só executo projetos que nasçam no escritório? Porque quando a gente desenvolve o projeto arquitetônico, ele é a base de tudo. Então, ali no projeto, eu já trabalho com uma cabeça, com números de maneira modular, que a maioria das placas desse sistema construtivo são 1,20 por 2,40. Então, a gente já trabalha isso de maneira que vá ficar mais econômico os módulos para o cliente. Nós também trabalhamos, que nem um projeto de interiores, é muito importante já desenvolver pelo menos os pontos hidráulicos, os pontos elétricos e também aonde vai ter mais carga. Os planejados, né? Exatamente. Por quê? Normalmente, para a economia do cliente, a gente coloca placas de drywall somente aonde não vai peso. E placas de madeira, OSB ou plywood, mais o drywall, onde ele vai ter um peso maior, onde ele vai precisar ancorar peso maior. Ou seja, um mármore, um móvel planejado, um painel de TV com uma TV, ou em questões de obras comerciais, a gente fala no escritório de odontologia, se ele precisar pôr um equipamento mais pesado. Então, tudo isso já é analisado dentro do projeto arquitetônico. Então, quando está pronto, já chega tudo para o cliente e a gente simplesmente monta na obra.
O que acontece se a gente traz isso? Eu tenho um projeto que um outro arquiteto desenvolveu e eu quero trazer para o sistema construtivo a seco. Dá para fazer? Dá. A gente vai transformar. Só que o que acontece? Normalmente os arquitetos, hoje em dia as obras, você vê, vãos muito grandes, portas enormes, janelas enormes. Desculpa. O que acontece? Esses vãos muito grandes, a gente tem que tomar cuidado para trabalhar. Por quê? Nós temos painéis não, a gente tem os studs, até comprimento aí de 5,40, perfil de aço, que dá para a gente trabalhar também até 5,40. Então, a gente consegue otimizar melhor o valor financeiro para o cliente. Perfeito. Dá para vencer vãos maiores? Com certeza dá. A gente pode entrar com uma MLC, com aço pesado. Não é uma obra limitante, mas a gente pode já... Quando eu fecho um projeto com o cliente, eu primeiro peço o budget dele e desenvolvo em cima daquilo. Com certeza. Então, eu sei até onde eu posso trabalhar e até onde eu posso chegar. Então, por isso que normalmente só projetos que nascem no escritório. Porque se vem de um outro profissional, muitas vezes ele não vai querer reduzir um vão. Ele está com um vão ali de 6,5, que ele pensou no projeto todo voltado para aquilo. Já tem um cômodo agregado ao lado. Então, isso vai agregando mais custos. Então, é muito importante que o profissional, ele tenha a cabeça voltado para a construção industrializada. Gente, fantástico. Eu sempre falo, gaste mais tempo com o projeto arquitetônico, né? Pensa mais do que refazer quando já estiver no canteiro de obra. Exatamente. Mesmo a construção a seco, o sistema industrializado, não gerar resíduo, tem a perda de tempo. Exatamente. Tem a perda de tempo. E isso é dinheiro. Com certeza. Então... Thaís, Infibra aceita todos os projetos de sistema construtivo de wood frame, de light steel frame. Tem produto para atender toda essa demanda? Tem sim. As placas cimentícias podem ser aplicadas em qualquer dos sistemas construtivos industrializados, tanto no steel frame quanto no wood frame. E hoje a gente também explora outros usos para a placa cimentícia, usos decorativos, que aí não necessariamente precisa estar linkado a um sistema steel frame ou wood frame, posso até trabalhar sobre uma alvenaria, até mobiliário. Hoje a gente tem um pessoal que faz uma linha de móveis com placas cimentícias, justamente porque essa placa ela tem baixa densidade e pode se trabalhar como madeira. Então, eu tenho armários, eu tenho mesas, eu tenho cadeiras, bancos, todos feitos já como marceneiros que gostam de trabalhar com a placa cimentícia com a vantagem dela ser resistente à água. Então, vamos dizer assim, uma placa que tem uma grande versatilidade de usos, justamente por ela poder ser fabricada de 5 até 30 milímetros de espessura. Então, tem uma gama de aplicações que não são únicos exclusivamente para os sistemas de steel frame e wood frame. Além dela ter um aspecto visual muito bonito, então o pessoal gosta de deixar ele com uso aparente. Então, a placa cimentícia, somente passando um verniz ali, eu consigo estar utilizando ela já acabado. Então, o pessoal gosta bastante aí desse aspecto do nosso... Olha que capricho. Interrompi você, Thaís? Não. Porque aqui, ó, a gente também, além de ouvir, a gente pode mostrar as placas MTF da Infibra. E elas são lindas. Você que é arquiteto, você que é engenheiro, quer essa caixinha mágica? Você pode pedir aqui pro pessoal, pra Duda, que eles enviam pra você, não é, Duda? Gente, e aqui tá todas as espessuras. Essa daqui começa pra piso, né? 30 milímetros o pessoal tem utilizado muito aí para fazer o piso dos módulos. A construção modular está muito em alta aí dentro do sistema steel frame. Então, o pessoal utiliza muito, substituindo o painel wall com a vantagem de ser monolítica e não ter problema com umidade. Gente, olha que placa maravilhosa. Eu não colocaria nem acabamento nisso daqui. E a gente vai falar mais sobre isso. Hoje é o nosso primeiro episódio, mas depois a gente vai falar mais sobre o aspecto dessa placa, que eu sou apaixonada. Eu também. Eu acho ela maravilhosa. Eu faria quadros da minha casa com a placa ZNTF. Gente, olha que maravilhosa. E eu posso falar porque eu conheço várias placas. Eu sou jornalista. Eu sou uma conhecedora de placas, né, cimentícia. Gente, essa daqui, ó, você pode colocar. Obviamente que tem todo um manual de como manusear ela e colocar nos pallets dentro do seu canteiro de obra. Mas essa daqui pode chover, pode bater sol, pode fazer o que for, que ela não delamina. E pode usar ela tanto frente quanto verso. Os arquitetos gostam muito de utilizar no verso. Pessoal, veja no nosso canal do Instagram, tem vários vídeos lá com os arquitetos aplicando a placa no verso, por causa dessa textura, né? Que dá essa naturalidade. O portfólio da Infibra com as obras são incríveis, né?
Principalmente na construção industrializada, eu já estou vendo as placas cimentícias nos banheiros. A gente até passa na recomendação que a placa cimentícia ela é ideal para uso em áreas molhadas e molháveis. Molhadas, entende aí como os banheiros, e molháveis seriam as cozinhas e lavanderias, justamente por essa resistência à água. A gente brinca com o pessoal e fala assim, gente, é uma placa cimentícia, é uma telha que não ondulou. É a mesma coisa que uma telha de fibrocimento. Então, pensa numa telha que está ali no telhado, sol e chuva, a resistência à água que ela tem, a placa cimentícia vai ter a mesma resistência. A gente só faz a ressalva, precisa instalar corretamente e seguir as orientações, inclusive de normas técnicas. Em áreas de chuveiros, eu tenho que fazer a correta impermeabilização do produto, seguindo as recomendações que hoje está na norma de Light Steel Frame e de Light Wood Frame. Que maravilha, né? Eu falo tecnologia é incrível. Deixa eu voltar aqui para minha pauta, depois de 30 minutos. Vamos lá. Thaís e Giovana. Para profissionais da arquitetura e engenharia, que infelizmente não tem essa disciplina aí na grade curricular, que desejam focar em construções sustentáveis, né? Porque a gente não falou nada de sustentabilidade ainda aqui, mas vamos falar um pouquinho. Qual o conselho e sugestão que você dá, Giovana? Estudar muito, seguir atrás de profissionais que hoje já trabalham com o sistema. Uma coisa que eu fiz muito quando eu comecei a estudar, que eu voltei para cá. Hoje ainda tem mais informações, né? Mas em 2019, por exemplo, que é recente, não tinha informações na internet, não tinha ainda normas publicadas. Então, o que eu fazia? Eu pesquisava muitos vídeos dos Estados Unidos para ver como eles trabalhavam e eu estudava através do material de lá. Hoje, nós já temos normas aqui, então o que eu falo? Estude muito as normas de Light Steel Frame, normas de Light Wood Frame, siga profissionais bons que já trabalham no mercado com isso, vão atrás de indústrias boas que trabalham também, como a Infibra, estude muito o material deles, os manuais de instalação, porque tudo isso que vai te dar o estudo para que você possa trabalhar com um sistema industrializado. E especificar o projeto sem medo, né, Thaís? Exatamente. Como ela fala, é sempre a capacitação, buscar conhecimento. Conhecimento é fundamental. Hoje em dia a gente é bombardeado por conhecimento nas redes sociais, mas buscar profissionais bons de mercado para seguir como referência. Tem muita gente boa, tem muita gente que faz o correto. Buscar o auxílio nas indústrias, nas empresas. Quando a gente fala em construção industrializada, a gente tem um aporte de grandes indústrias, de indústrias que são, vamos dizer assim, elas buscam estar próximo ao profissional, são indústrias que vão dar o suporte, o apoio, que vai fazer com que você instale de forma adequada. Então, o ideal seria isso, buscar sempre informação, capacitação e sempre seguir o pessoal aí que é o que faz de melhor no mercado. Você, engenheiro ou arquiteto, saia da zona de conforto. Vamos oferecer para os seus clientes construções inteligentes, construções sustentáveis, gente. A gente vai falar em outros episódios a quantidade de água que isso daqui consome levantando um prédio, a quantidade de caçamba que você vai utilizar para de gerar resíduo. O meio ambiente agradece. Quero agradecer a Infibra por me convidar, quero estar em outros episódios aqui, apresentando esses profissionais maravilhosos, que têm muita informação para compartilhar com você. Então, Conexão Infibra, uma nova era mais conectada com você. Obrigada, Giovana Zanfolin. Isso mesmo. Thaís Martinetti. Obrigada. E o segundo episódio, mais notícias para você sobre construção a seco, construção industrializada, e a gente vai trazer o quê? Projetos bem-sucedidos, tecnologia e inovação, regulamentação e normas. Importantíssimo esse assunto para você.